Boa noite, família da fé, graça e paz. Boa noite vocês também que nos assistem também pela internet. A paz do Senhor também para você. Alguém aqui nessa noite sabe o que é um agente religioso? Quem sabe o que é um agente religioso? Ninguém sabe? Agente religioso é um nome que o governo ele dá para os cristãos que fazem um trabalho de evangelismo dentro das penitenciárias, né? O governo dá esse nome para eles, agente religioso, né? E hoje meu pai não pôde vir. O meu pai, pela misericórdia de Deus, ele tem feito esse trabalho há alguns anos e levando essa mensagem para aqueles que estão lá dentro, mostrando para eles o outro lado da história, né? Porque muitas das vezes nós olhamos daqui de fora e certamente, né, a nossa carne, ela pede muitas coisas. Mas quando você se depara com uma situação dessa, e uma pessoa dessa, ela reconhece que Jesus é o Salvador, a história dessa pessoa pode mudar. Mostrar o outro lado, que existe uma segunda chance para aqueles que se voltam para Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, muitas das vezes, o meu pai, eu ligava para o meu pai, muitas das vezes drogado em casa, bêbado em casa, e pai, poxa, ora por mim aí, pai. Por que, Felipe? Estou aqui, estou numa situação difícil aqui em casa, drogado, bêbado aqui em casa. E meu pai, ele sempre orava por mim. Mas o meu pai sempre acreditava que um dia, eu acho que esse que é o segredo, acreditar na palavra de Deus. Meu pai sempre acreditou que um dia essa história ia mudar. E uma certa feita ele saiu de uma das comunidades que ele faz um evangelismo pela madrugada também. Ele saiu daquele evangelismo e ele saiu chorando daquele evangelismo. E no evangelismo, do lado do amigo dele, o amigo dele perguntou: Júlio Baroni, por que você está chorando, Júlio Baroni? Eu estou chorando porque eu estou dizendo que, acabei de dizer agora, que existe um Deus que liberta do tráfico, das drogas, mas o meu filho Felipe, esse amigo que vos fala aqui nessa noite, está aprisionado no mundo das drogas nesse exato momento. E ele saiu de lá chorando. O amigo dele olhou para ele e falou assim: Júlio Baroni, eu queria lançar uma semente, porque a semente é a palavra, né? Eu queria lançar uma semente para o teu coração. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, sem dúvida, vai voltar com a sua vitória. E um belo dia eu ligo para o meu pai: pai, ora por mim agora aí. Talvez ele pensou, né? Lá vem Felipe com problema. Felipe arrumou algum problema, está acontecendo alguma coisa. Ora por mim agora aí, pai, porque eu tomei essa decisão de me voltar para Deus agora. Ele falou: se ajoelha onde você está. Eu falei: já estou ajoelhado há muito tempo. E de lá para cá faz 10 anos que Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu não sei se você tem um familiar aqui no mundo das drogas, aprisionado, de repente um marido, a esposa, enfim, eu sei te dizer que eu vou falar o que a palavra de Deus diz: aquele que leva a preciosa semente, ainda que chorando, porque às vezes vai dar um momento de choro, né? Um momento de fraqueza, que às vezes a gente se sente diante de alguma coisa que estamos enfrentando. Mas se essa semente estiver no seu coração, o milagre ele vai acontecer. Foi isso que Jesus fez com cada um de nós que está aqui nesta noite. Quando você aceitou o plano de salvação e aceitou o sacrifício da cruz, o Espírito Santo colocou um caminhão de mudança na sua frente. E falou assim para você assim, ó. E falou assim para mim: Felipe, coloca as bagagens do passado aqui dentro, porque eu estou te transportando do reino das trevas e te levando para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 8, versículo 5. Davi vai botar, por favor, aquela... Obrigado, Davi. Lucas 8, versículo 5. Vou ler só a parte A aqui. Diz assim a palavra: um semeador saiu a semear a sua semente. Vou repetir. Um semeador saiu a semear a sua semente. Pula para o versículo 11. Esta, pois, é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Pastor Nunes, obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? O senhor e todos os pastores, tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E a honra é de Deus, né? Mas Deus coloca pessoas para estar nos direcionando. Eu agradeço muito ao corpo pastoral aqui. Nós lemos que
o semeador ele saiu a semear. E todo mundo conhece essa parábola. Todo mundo conhece. Fala de Jesus, ele é o maior semeador que já viu, pregando a palavra, porque a palavra é semente, lançando a semente. Toda vez que havia algum dilema na época de Jesus, toda vez que havia algum conflito, Jesus contava uma parábola. Ele contava uma história. A parábola é para retratar uma realidade espiritual. Se você olhar a parábola, toda ela, Deus está nessa parábola e o homem também está nessa parábola. Suponhamos que aqui agora, para você entender, a metade aqui, daqui para cá, vamos dividir aqui. O grupo que está desse lado aqui, suponhamos que Jesus estivesse aqui agora e estivesse naquela época contando uma parábola nos dias de hoje. E essa metade aqui, essa metade aqui. Essa metade aqui não é você, né, irmão? É só um exemplo. Essa metade aqui tem um pensamento de que é difícil se conectar com Deus. Essa outra metade aqui não. Essa outra metade tem a certeza o que é se conectar com Deus. É se aproximar dele cada vez mais. Mergulhar nesse amor que ele já tem por cada um de nós. Mas essa metade existe um conflito interior. Ela acha que é difícil caminhar com Deus, é difícil se conectar com Deus. Aí Jesus ia contar uma parábola. Ele iria dizer assim, ó. Havia muitos celulares. E quando esses celulares, a carga deles, de todos eles, acabaram. E a metade desses celulares, quando a bateria acabou, foi levada ao carregador para receber a carga. A outra parte do celular não foi levado, portanto, a sua vida celular foi interrompida. Era assim que Jesus fazia. Muitos não entendiam. O que Jesus quer dizer com isso? Os discípulos iam perguntar, Senhor, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, Jesus está querendo dizer, ele contou a história, mas ele quer retratar a realidade. Ele quer dizer o seguinte, que todos aqueles que não se conectarem com Deus, Deus é o carregador da história. O celular são os homens. E se todos aqueles não se conectarem com Deus, não vai viver a sua vida celular, contando assim a história, para retratar uma realidade. Porque ele via os corações através do Espírito Santo. E ele conta a parábola para dizer e para retratar aquela realidade. A multidão que entende que está conectado com Deus, é mergulhar nesse amor dia a dia, entende-se que quando está no momento difícil de fraqueza, vai acreditar em Deus pela fé em Jesus Cristo, no que ele fez na cruz. E a outra multidão não está acreditando. Acha que é difícil andar com Deus, quando na verdade é muito simples. Está com a carga fraca? Está acabando a bateria? Recarrega no carregador que é Deus. E aqui é o lugar onde recarrega as forças. A força de cada um aqui. Durante a semana todo mundo tem os seus problemas, os seus afazeres, mas aqui é o lugar de carregar as forças, onde é pregado a palavra de Deus. A Bíblia diz, passa aí Davi por favor, que o semeador saiu a semear, e a primeira semente, acontece um problema com a primeira semente. A primeira semente, Jesus diz que os pássaros roubaram essa semente. Os pássaros comeram essa semente. Jesus é o maior semeador. Ele saiu a semear pelo caminho. Todo lugar que ele passou semeando. E você vai ver quando Jesus vem do deserto na tentação, lá no deserto ele semeou também. Satanás tentou ele por 3 vezes, mas ele lá no deserto também lança a semente, ele também lança a palavra, transforma essas pedras em pães, ele lança a palavra, ele lança a semente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse assim, vou tentar de outra forma, joga-te daqui porque está escrito que os anjos vão te guardar. Jesus de novo a palavra, não tentarás do Senhor teu Deus. O diabo tenta de novo, se você se prostrar, todo o reino do mundo eu te dou. E Jesus também vai na palavra de novo e fala com ele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele dará culto. Ele sai a semear e agora ele volta, depois da tentação, ele volta para a sua terra de origem. Nasceu em Belém, mas ele volta para Nazaré, aonde ele exerceu a função de carpinteiro durante 30 anos, dentro de uma oficina de carpintaria. Quem conhece os usos e costumes do povo hebreu aqui sabe o que eu vou falar agora. Quando o chefe de família, o pai de família morria na época, quem assumia a cabeceira da casa
era o filho mais velho. Quem tomava a direção da casa era o filho mais velho. Quando o pai de Jesus terrestre morre, que é José, quem assume a cabeceira da casa é Jesus. E durante 30 anos, ele está dentro de uma carpintaria. Depois, quando ele vai se batizar, ele não larga o ofício de carpinteiro. Por quê? O que o carpinteiro faz? O carpinteiro, ele é especialista em ir dentro de uma mata, pegar uma árvore que não tinha nenhum valor, trazer para a sua oficina, começar a trabalhar nessa árvore, até que essa árvore se torne um móvel de lindo e precioso valor. Esse é o trabalho do carpinteiro. Quando Jesus vai se batizar no Jordão, ele sai da carpintaria literalmente falando, mas ele continua o ofício de carpinteiro, mas agora aplainando as vidas espiritualmente falando, tirando aquilo que não provém de Deus, limpando, aplainando, pegando aquele que não tinha nenhum valor, aquele que não era visto aos olhos da sociedade, fazendo aquelas pessoas serem vistas. Ele volta para Nazaré, e ele volta num dia de sábado, irmão. Jesus, que negócio de sábado, ele mostra que ele é o Senhor do sábado mesmo. Ele volta para Nazaré, ele entra numa sinagoga, na igreja da época. E lá na sinagoga, na igreja da época, o Rabino Alex está aqui, ele sabe o que eu estou falando. E naquela época existia uma cadeira, e aquela cadeira é uma cadeira especial. Aquela cadeira somente o Messias podia se assentar nela. O assistente veio com os pergaminhos, hoje nós temos a palavra, né? Naquela época o pergaminho. Os assistentes traziam o pergaminho até Jesus, ele pega o pergaminho e começa a escolher uma palavra. Aonde está escrito na sua Bíblia, Isaías 61. Isaías 61 na sua Bíblia, a epígrafe, o título está escrito assim, ó: a salvação é proclamada. Aí ele começa a ler na sinagoga, no lugar de destaque, no altar, no lugar de destaque. Ele começa a ler, ó. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros, para consolar todos aqueles que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem. Eu vim para entregar flores ao invés de cinzas, mensagem de alegria ao invés de má notícia, um coração de louvor ao invés de espírito angustiado, e o nome de vocês será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus lê isso lá na sinagoga. Se ele tivesse lido isso na sinagoga, enrolasse o pergaminho, entregasse para o assistente e fosse embora, e assentasse no lugar abaixo, beleza. Não. Quando ele acaba de ler essa mensagem, ele senta na cadeira que é dele, essa cadeira de direito. Mas quando ele senta naquela cadeira ali, ele estava dizendo: o que Isaías profetizou lá atrás está acontecendo aqui hoje, aqui agora. Eu sou aquele que os profetas falaram: se vocês estão de coração partido, eu sou aquele que vou restaurar vocês. Eu sou aquele que vou trazer alegria ao invés de tristeza. Se cumpre hoje. Mas quando Jesus faz isso na sinagoga, passa aí, Davi, por favor. É a primeira semente, é a semente que cai pelo caminho, como diz aqui a palavra. A semente que cai pelo caminho é arrebatada pelos pássaros. O pássaro representa o diabo. É exatamente isso que acontece naquela sinagoga. Porque a semente que cai pelo caminho, ela quer dizer o seguinte: aquela semente, ela tem o potencial de salvação. Quando Jesus diz ali na sinagoga que ele era o Messias, através dessa palavra que ora eu acabei de ler, ele estava falando que a salvação chegou. E o diabo faz exatamente isso daqui, ó. Essa mensagem não é para salvação, não. Ele trabalha na mente. Essa mensagem aí não é para salvação. Eles expulsam Jesus da sinagoga e desprezam aquele que foi enviado por Deus para restaurar de uma vez por todas as vidas deles. Passa aí, Davi. A segunda semente vai falar que ele caiu em pedras. A segunda semente, Jesus está falando: todas essas sementes aonde caíram, você sabe da história tanto quanto eu. São corações que recebem a palavra. Aí ele diz que a semente caiu em pedras.
O que é isso, Felipe? A pessoa ouve a mensagem. Jesus está falando que a semente, que é a palavra que caiu no meio das pedras, no meio do caminho, é aquela pessoa que ouve a palavra com muito entusiasmo. Aquela mulher está muito entusiasmada com o que está sendo falado. Aquele homem está muito entusiasmado com o que está sendo falado. É gerado uma fé dentro do coração dele. Mas quando ele enfrenta a primeira dificuldade, quando ele enfrenta ou ela enfrenta a primeira tentação, aquela semente que foi plantada não tem crescimento. Ela tem um crescimento muito rápido. A pessoa está aqui, ela acredita no que está sendo falado, mas quando ela se depara com a dificuldade, vou te dar um exemplo. Às vezes Deus está usando o pregador aqui e está falando: olha, acredita no que Deus está dizendo. Tem jeito para o seu filho. Acredita no que Deus está dizendo. Tem jeito para o seu casamento, para a sua família. Acredita, é pela fé. Acredita que Deus vai restaurar. Aí a pessoa, ela recebe aquela palavra e diz assim: ó, é isso aí mesmo. Eu acredito no que está sendo falado. Eu vou sair daqui e vou fazer diferente. Eu vou sair daqui e vou sair crendo no que a palavra está falando. Mas é momentâneo. Porque quando ela se depara em casa com o marido chegando bêbado, a palavra que foi semeada aqui na igreja é roubada mais uma vez. Não tem um crescimento. Ela para. A semente foi boa. Haja pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a única forma que vai nos ligar a Deus. É pela fé, é pela fé. A palavra está crescendo, mas não tem continuidade. Porque quando ela se depara com a dificuldade, o filho chegou drogado. Aí às vezes o pregador está dizendo aqui, ó, aqui da frente, não eu, outro pregador, está dizendo assim: olha, irmão, passa a visualizar o seu milagre. Quando você chegar dentro de casa, quando teu filho chegar do baile funk, olha para ele e olha para ele assim, ó, eis aí um homem de Deus. Chega em casa, ao invés da pessoa praticar o que a palavra falou, lá vem esse cachaceiro. Lá vem essa mulher perturbada. Mas a palavra está dizendo para você visualizar pela fé que o milagre vai acontecer. A palavra é recebida com muito entusiasmo. Eu vou fazer. Mas quando a dificuldade a dificuldade é a tentação, porque nós somos tentados a não acreditar no que Deus está falando. É uma luta entre a carne e o espírito. Vamos ser tentados sempre a não acreditar no que essa semente está falando. Quando Deus chama Ezequiel e leva ele no meio de um vale, olha o que acontece. Quando Deus chama Ezequiel e leva ele no meio do vale, por que Deus leva Ezequiel no meio do vale? Porque mostrar de longe o que estava acontecendo seria fácil. O vale tinha muitos ossos sequíssimos daquele vale. Deus leva ele no meio para ele entender a gravidade do problema. Quando ele entra no meio do vale de ossos secos, Deus faz uma seguinte pergunta para ele: Ezequiel, pode porventura esses ossos reviverem? Pode porventura esses ossos ter vida, sair vida, se formar vida a partir desses ossos, Ezequiel? A palavra de Deus era boa, a semente de Deus era boa. Pode, é uma pergunta. Mas Ezequiel não ousa dizer. Sabe por que ele não ousa dizer? Porque o que Ezequiel está vendo é impossível. O que Ezequiel está vendo é inatingível. O que Ezequiel está vendo naquele vale de osso seco não tem como, aos olhos humanos, não tem como acontecer nada. Mas Deus faz a seguinte, Deus fala com ele na segunda vez e fala assim: Ezequiel, eu só quero que você faça uma coisa. Acredita no que eu estou falando. O seu papel, Ezequiel, é muito fácil. O seu papel é só acreditar e o seu papel é só profetizar sobre esse vale de osso seco, porque eles vão reviver. Não estou entendendo, Felipe. O papel da igreja é só falar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mal, sai. No nome de Jesus, Senhor, eu não aceito essa situação. E é no teu nome que eu vou clamar agora. E começar a clamar. O nosso papel é só profetizar. O nosso papel é só falar. Quem dá vida é Deus. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, o seu papel é só abrir a boca e falar. Porque você não pode dar vida a esses ossos. Mas eu sim posso dar vida a esses ossos. Você lembra do pai de família? O filho dele está endemoniado. Aí ele vai até os discípulos. Aí depois o discípulo não resolve, ele vai até Jesus. Jesus lança uma palavra para ele e fala assim: olha a semente, como é que ela é poderosa. Para Deus, nada é impossível. Aquele pai de família acredita na palavra.
Que palavra poderosa, porque para Deus nada é impossível. Eu creio, Senhor. Mas diante do que ele estava vendo, ele fala assim, ó, ele vê que é impossível, ele diz, ajuda na minha incredulidade. É rápido. Ele fala que crê, a semente é poderosa. Para Deus nada é impossível. Que verso bonito, que palavra bonita. Mas quando ele se depara com a situação e vê o filho dele endemoniado, aquele mal levava ele, jogava o filho dele no fogo, na água. Esse pai de família teve que largar o trabalho para cuidar dessa criança, desse adolescente. Eu creio na palavra, na semente. Mas quando ele se depara com a dificuldade, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Mas Jesus curou aquele jovem, porque ele é o semeador, e ele está semeando aqui também nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você entrou, mas quando você sai daqui para fora, aqui você sorri, aqui você está alegre, fala com os irmãos, mas quando você vai embora, você se depara com a dificuldade lá na sua casa. Você se depara e você é tentado a não acreditar na direção de Deus para a sua vida. Mas Deus está dizendo nessa noite, não importa como está o seu vale, não importa o que está acontecendo, não importa a dificuldade, eu sou Deus, o único que pode, aquilo que para o homem que não tem mais restauração, para Deus é mole, basta uma palavra e o milagre acontece. Passa aí, Davi, por favor. A terceira semente, para terminar, ela cai nos espinhos. Jesus está dizendo que a pessoa que recebeu a semente, esse coração que caiu, que recebeu essa palavra, que caiu, os espinhos significam, as pessoas estão a semente que caiu, ela foi sufocada pelo espinho, porque as pessoas estão muito preocupadas com o amanhã. Estão muito preocupadas, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho que ganhar dinheiro. Irmão, dinheiro é bom? Muito bom. Irmão, dinheiro é bom? Ninguém respondeu. Se você não quiser, dá o seu para mim, que eu quero. Dinheiro é muito bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai entender o que eu vou falar. Felipe, eu não tenho que trabalhar? Claro que tem que trabalhar, não é isso que eu estou falando. Mas existem relacionamentos que se acabaram, porque o líder daquela casa, alguém daquela casa, se envolveu tanto com trabalho, é dinheiro, tem que fazer dinheiro, eu tenho que produzir, está preocupado com amanhã, vai no culto hoje não, porque tem que fazer dinheiro, vai no culto domingo, hoje não, porque eu tenho que fazer dinheiro, vai no culto, não, dinheiro. É isso que Jesus está falando nessa parábola aqui, ó. Essa semente que caiu nos espinhos, a preocupação com o amanhã, rouba aquela semente, sufoca aquela semente a tal ponto, olha só, sufoca aquela semente a tal ponto que ela não consegue, ela parece que está cega, a pessoa está cega. Aí Jesus dá um tranquilizante, porque Deus é bom, né, irmão? Se você olhar a Bíblia, Deus nunca vai falar para você assim, ó, Felipe, acerta, ó, você está errado nisso aí, Felipe, e vai me abandonar, jamais. Ele fala, Felipe, está errado aqui, você perdeu a direção, mas se arrependa, volte de novo. Faça de novo assim, Felipe, agora está aqui. Ele é o Deus que sempre vai falar para você assim, olha, é assim que tem que fazer. Ele não vai falar para você, não vai te acusar, te apontar e vai te abandonar. Não. A palavra é o remédio. Aí Jesus tem um remédio. Olha o remédio que Jesus dá. Não fiquem na correria. Eis que digo de mim mesmo, né? Traduzindo para essa linguagem de hoje. Não vivam na correria. Não vivam preocupados. Felipe, mas tem a conta para pagar. Eu sei. Não vivam preocupados, porque os pássaros do céu, Deus alimenta eles. Eles não trabalham. Parem de correria, parem de ficar pensando no amanhã, porque o lírio dos vales, as flores, as plantas, quem veste é Deus. E se Deus capacita e dá alimento para os pássaros, Ele reveste aquela planta que está no campo, a mais simples que for, é Ele que está revestindo, dando vida, Ele não vai cuidar de vocês? Aí Ele fala assim, ó, aqui está a chave espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus. Se interesse primeiro pelo reino de Deus, que as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Felipe, eu vou ficar de braço cruzado? Não é isso que eu estou falando. Mas priorizar o reino de Deus. Talvez entre um extra e vir à igreja, talvez,
Será que naquele dia você vai receber uma mensagem que Deus vai falar contigo? Vai mudar toda a tua direção? Você está pensando uma coisa, precisando de uma resposta, você entra aqui e Deus está falando contigo? Jesus está falando assim, no original ele está querendo dizer o seguinte: se vocês se interessarem pelo reino de Deus, se vocês colocarem priori, se for a primícia, o reino de Deus para vocês, não se preocupe, as bênçãos vão alcançar vocês. Jesus está dizendo nessa passagem o seguinte, escuta bem, as bênçãos já estão em reunião falando acerca de você que prioriza o reino de Deus. As bênçãos já estão conversando sentada numa mesa. Entenda isso, né, irmão? A bênção não vai conversar. As bênçãos estão numa mesa conversando assim, ó. Rapaz, tu tem visto lá, rapaz, o Alex, como é que ele está lá, ó? Se envolvendo, mergulhando nesse amor. Não estou falando só de trabalhar em igreja não, tá, irmão? Porque senão vira um ativismo, não é só trabalhar em igreja não. Eu estou falando priorizar as coisas de Deus. Tá vendo o Alex, olha lá, rapaz. Aí a benção conversa uma com a outra assim, não tem jeito. Nós temos que atingir ele de qualquer forma, porque ele está priorizando o reino de Deus. Jesus está falando, todos que priorizarem o reino de Deus, que buscarem esse reino para si, as coisas de vocês vai ser acrescentada. Aquilo que você está precisando vai ser acrescentado. O que sufoca a semente também é os prazeres da vida. Não sou eu que estou falando, é Jesus. O que sufoca é os prazeres da vida. Felipe, quer dizer então que eu não posso mais me divertir, né? Pode e deve. Felipe, quer dizer então que agora eu não posso viver mais momentos prazerosos? Lógico, pode e deve. Deus nos deu liberdade. Mas o grande X da questão e o grande problema da questão é se esquecer do Deus que está te dando momentos prazerosos. É se esquecer do Deus que está te dando aquele momento de alegria. Muitas das vezes nós vivemos momentos prazerosos e nos esquecemos do reino de Deus. É Deus quem está fazendo aquilo ali. E muitas das vezes o ser humano é muito fraco, muito falho. Nós somos tentados a esquecer desse Deus que é maravilhoso, está nos proporcionando isto. Davi, passa aí a última, por favor, aí. Aí a semente, a última, para acabar a mensagem. Tem um irmão que está dormindo aí, acorda aí, irmão. Acabou a mensagem já. A última semente, essa daí, é poderosa. O coração que recebe essa semente é um coração desprendido. É um coração que recebeu a palavra, pastor, e ele se apropria do que ele ouviu. Ele recebe aquela palavra, ele acredita no que Deus está falando. As pessoas que têm um coração fértil, aí a Bíblia vai dizer que vai produzir, aquela semente vai crescer, até a 100 por 1, a 30, né, meu pastor? Nos fala a memória? A 60, não é isso? É a 100 por 1, vai produzir. São pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, não abrem mão do que Deus está falando. Se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Não importa como meu filho está, não importa como está meu parente, se Deus disse na sua palavra, eu me aproprio dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu acredito no que Deus está falando. Não, Felipe, mas o que a palavra está falando. Se a Bíblia está me direcionando a andar por fé, e é a única forma que eu posso agradar a Deus, a fé é a certeza de coisas, é você visualizar o que ainda não aconteceu, mas você está vendo e acreditando que aquilo vai acontecer. A porta ainda não abriu, mas você não chega em casa e fica assim, ó, será que vai, será que não vem? Não, você se apropria, são pessoas que tomam posse da palavra, e custa o que custar, ela não abre mão do que Deus está falando. O que eu falei no início da mensagem, eu termino aqui, foi que aquele que leva a preciosa semente chorando e andando, sem dúvida vai voltar com a sua vitória. O que eu falei no início da mensagem quer dizer que neste tempo, que nesta época, quando foi escrito isto aqui, aquele que leva a preciosa semente chorando e andando, a pessoa que estava com aquelas sementes na mão, estava vivendo um momento de sequidão. Quando ele olhava para frente do seu campo, não tinha como plantar, porque a terra estava seca. Era impossível plantar uma semente, e onde já se viu semente ser plantada e nascer em terra seca? Isso não existe, irmão. Isso é loucura. Aos olhos humanos, isso é loucura. E essa pessoa desse texto, que você acabou de ouvir, ela estava com as sementes nas mãos. A família dela estava precisando de ser alimentada, e ela estava com a semente na mão, e ela tinha que escolher.
ou ela pegava aquela semente. Ela tinha duas opções: ou ela pegava aquela semente e fazia uma sopinha com aquela semente e alimentava quem estava com fome, ou ela acreditava e pegava aquela semente e ia lançando aquela semente mesmo em terreno seco, mesmo que molhando aquela semente com lágrimas, mas acreditando que o milagre de Deus iria acontecer. O salmista está dizendo que a pessoa que semeia, mesmo na sequidão, a pessoa que está acreditando que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, porque assim, você está esperando Deus agir por aqui, Ele vem e age por aqui, está esperando por aqui, Ele vem por aqui, está esperando por trás, Ele vem pela frente. Ele é o Deus que nos surpreende. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o Deus que surpreende. E a semente nessa noite é a fé. Não tem semente melhor que essa. Deus está nos direcionando nesta noite a andar em fé, a respirar a fé, a visualizar a fé, respirar, andar a fé. O que é isso, Felipe? Assim como existe a vacina para imunizar diversas doenças, Deus também tem a vacina dele. É a fé. A fé é a vacina para te imunizar contra as incertezas. A fé é a vacina que faz você acreditar que vai te imunizar contra tudo aquilo que o diabo tentar contra a sua vida, porque você acredita no que a semente está falando, no que a palavra de Deus está falando. A semente sempre vai ser boa. O grande problema está nos corações. Quem disse foi Jesus. E a Bíblia tem a resposta. Aquela pessoa que pegou aquela semente e plantou no seco, foi plantando no seco, é uma resposta significativa. Diz assim, ó: sem dúvida nenhuma, irá voltar com a sua vitória. Eu tive uma experiência com meu pai, esse filho que um dia dava trabalho para ele. Talvez você está aqui, teu filho está te dando trabalho, tua filha está te dando trabalho. Eu dava tanto trabalho para ele, mas teve uma época que eu tive uma experiência com ele. Ele está dentro de uma comunidade evangelizando, e o tribunal do tráfico estava para matar um jovem. E uma mulher desesperada falou assim: irmãos, vocês são da igreja? Eu acho que está com Bíblia na mão, com paletó na mão, deve ser da igreja. Somos sim, senhora. Um jovem está no tribunal do tráfico ali agora, está para morrer. Vocês podem fazer alguma coisa por ele? E o meu pai tomou a palavra e falou assim: nós não podemos, mas o que habita dentro de nós pode fazer. O meu pai caminhando comigo e falando assim: Felipe, há um tempo atrás eu descia chorando e dizendo: eu estou aqui agora, mas o meu filho está em outro lugar fazendo tudo isso que eu estou falando e pregando para esse jovem aqui dentro. Mas você está aqui do meu lado para provar que Deus, Ele é o Deus que nos surpreende. E nós interpelamos ali, falamos, anunciamos o nome de Jesus ali para as pessoas ali e falaram: ó, você só não vai morrer porque os irmãos da igreja chegaram aqui agora, hein? Você deu sorte. Felipe, não estou entendendo. O que você quer dizer com o teu testemunho? Eu quero dizer que aquele ou aquela que está te dando trabalho agora. Eu não falo isso para ficar te empolgando não, tá, irmão? Felipe fala isso para ficar empolgando, porque nas pregações dele, vira e mexe, está contando o testemunho da vida dele. Você que está assistindo também aí, aquele ou aquela que está te dando trabalho, acredita no que Deus está falando. Seja um coração assim, ó, frutífero, terra boa, que recebe a palavra, e quando sair daqui, não vai encarar dificuldade e vai recuar, não, mas acredita no milagre de Deus, que vai sair daqui acreditando, não empolgado, como foi falado aqui, não, empolgado não, mas Senhor, a direção é essa mesmo. E eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que talvez há alguém na tua família que está te dando trabalho, o Espírito Santo está me direcionando a fazer isso. Alguém que está te dando muito trabalho, eu quero profetizar na sua vida. Alguém que está te fazendo chorar, eu quero profetizar na sua vida que não é porque o Felipe está falando não, mas eu quero profetizar como um profeta do século 21. O profeta do século 21 prega a maior profecia. Essa daqui é a maior profecia. Tem outra profecia? Deus pode usar e dizer: eis que Deus te manda dizer assim, claro, Ele é maravilhoso, Ele dá os seus dons, mas essa é a maior profecia. A chave e o segredo é acreditar no que Deus está falando. Se coloca de pé nessa noite, por favor. E se você é essa pessoa que precisa dessa oração, vem aqui rapidinho. Vou estar orando aqui, depois o pastor vai estar louvando aqui. Tem alguém te dando trabalho lá? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ele é o Deus que nos surpreende, irmão. O tempo de sofrimento que você passou até aqui não vai se comparar com aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje.
Eu acredito na semente, eu acredito na palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração. Deus querido, há pessoas aqui, meu Pai, que chegaram aqui até chorando. Há pessoas, Pai, que ouvindo a mensagem, meu Pai, não desse pregadorzinho, não, a sua palavra, a sua voz, estavam sentadas chorando ouvindo a sua palavra. E essas pessoas, Deus, acreditaram, dando um passo de fé, Pai, que, meu Pai, se viesse aqui na frente um milagre ia acontecer. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é o Deus que está cuidando de cada um que está aqui nesta noite. Mas eu queria, meu Pai, profetizar nessa noite. Profetizar, meu Pai, e acelerar aquilo que estava parado muito tempo. A promessa, meu Pai, aquilo que está fazendo o teu povo chorar. Eles vieram, Senhor, acreditando, meu Deus, que o milagre ia acontecer. E eu quero profetizar nesse vale. Eu quero profetizar nesta noite que haja vida dentro do vale que você está passando. Não importa se está seco, não importa se está sequíssimo, que haja vida dentro da sua casa. Vento vem dos quatro cantos agora, visita aquele ou aquela agora, e haja vida dentro da sua casa. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque tu és o Deus que irá nos responder, porque tu és bom, os seus pensamentos são maravilhosos a nosso respeito. Meu Deus, seca as lágrimas de cada um que está aqui na frente. Meu Deus, enxuga, meu Pai, as lágrimas. Diversas vezes o Senhor, meu Pai, falou na sua palavra: não chores, não chores, não chores. E o Senhor também está dizendo para todos que estão aqui: não chores, não temas, porque eu sou o Deus que vou fazer de uma forma que você não vai entender, mas o milagre vai acontecer na sua vida. E eu profetizo no nome de Jesus a tua vitória, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.